A grande aventura para salvar o rio. Havia um rio no coração de uma floresta exuberante e cheia de vida, que era muito mais que um rio. Ele era a fonte de vida para todos os animais que moravam lá. Suas águas eram tão cristalinas que refletiam o céu azul e as copas das árvores, como um espelho mágico. O rio se estendia por toda a floresta e todos os animais daquela região, do menor inseto ao maior elefante, saciavam sua sede em suas margens. Nessa floresta vivia Zíper, um pequeno esquilo que amava passar seus dias saltitando entre as árvores, colhendo nozes e se divertindo próximo do rio. Um dia, Zíper parou na beira do rio para beber água e notou que algo estava diferente. O rio, que antes corria livre e forte, estava estranho. Zíper, então, andou por um tempo na margem do rio, em busca de descobrir o que estava acontecendo. De repente, ele chegou num lugar que era possível ver muitos troncos de árvores bloqueando o rio. Estes troncos ficavam bem no meio, bloqueando a passagem da água. O rio estava ficando cada vez mais baixo, e a terra ao redor já começava a secar. Os peixes estavam com dificuldade para nadar, e os outros animais começavam a se preocupar. Então, Zíper correu para avisar os outros animais e pedir ajuda. No caminho, ele encontrou seu amigo Peninha, um tucano bem esperto, e explicou o que tinha visto. O tucano disse: "Precisamos de alguém muito forte para mover essa árvore." O esquilo falou: "Sim, alguém com muita força." Então Zíper teve uma ideia. Ele pensou no seu amigo Trombinha, um elefantinho aventureiro que era conhecido por sua enorme força e bom coração. Zíper saltitou pela floresta em busca de encontrá-lo. "Trombinha, Trombinha", disse Zíper, "o rio está bloqueado. Precisamos da sua ajuda." O elefante Trombinha abriu seus olhos grandes e curiosos. Ao ouvir tudo sobre o rio, ele se levantou imediatamente. "Um rio bloqueado? Vamos lá, Zíper, eu vou ajudar." Eles foram ate o local onde Zíper falou. Chegando lá, Trombinha viu uma árvore caída, galhos e troncos bloqueando a passagem da água. Ele tentou empurrar com sua tromba poderosa, aplicando toda a sua força, mas a árvore não se moveu 1 centímetro. Ele tentou de novo, mas era pesada demais. O desânimo começou a tomar conta. Foi então que o tucano, voando agilmente sobre o rio, notou algo importante e disse: "Esperem, esperem! Elefante Trombinha! Há muitos troncos de árvore. Seria melhor retirar os que ficam na frente. Assim, os demais troncos irão descer rio abaixo." Então, o elefante fez exatamente o que o tucano orientou. Assim, os troncos e resto de árvores caídas foram embora, rio abaixo. A água, antes bloqueada, começou a fluir com força novamente. Os peixes pularam de alegria, e os outros animais da floresta, que observavam apreensivos, aplaudiram e fizeram uma festa para o elefante Trombinha, o esquilo Zíper e o tucano Peninha. O rio estava livre e a vida na floresta estava segura. E assim, eles aprenderam que mesmo os maiores problemas podem ser resolvidos com um pouco de força, um plano inteligente e a ajuda de bons amigos. Zíper percebeu que até a menor das ajudas pode ser a mais importante quando se trabalha em equipe. Se você gostou, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais historinhas. A formiga e o sonho de voar. Em uma floresta muito encantadora, havia um formigueiro enorme onde era possível ver formigas que andavam para lá e para cá, recolhendo frutos e folhas. Nessa colônia existia uma formiga chamada Mel. Desde pequena, ela tinha costume de olhar para o céu, admirando o voo gracioso das borboletas.
Sonhava em um dia olhar toda a floresta lá do alto. Ela dizia: "Ah, se eu pudesse voar." Um dia, enquanto carregava uma folha enorme para sua casa, ela encontrou uma amiga lagarta. A lagarta se chamava Flora. Elas, juntas, já passaram por muitas aventuras divertidas. As duas ficaram conversando por um bom tempo. A formiga Mel perguntou o que a lagarta estava fazendo. A lagarta Flora disse: "Vou subir em uma árvore e comer alguns frutos e folhas para ficar mais forte." Então, passado algum tempo, a formiga disse que tinha que voltar logo para o formigueiro, pois ainda precisava andar muito até lá e guardar a folha para não secar. A lagarta começou a subir na árvore, sorriu e disse: "Até logo." Quando a lagarta estava subindo na árvore, viu a formiga Mel de longe e disse: "Um dia irei ajudar minha amiga formiga." Assim, a lagarta Flora, depois de comer algumas folhas, dormiu e virou um belo casulo. A formiga Mel saía todos os dias para recolher folhas e frutos pequenos. E, enquanto fazia isso, ela observava as borboletas voando e se admirava. Queria muito voar. Nem que fosse uma vez, ela pensava. Alguns dias depois, ao caminhar pela floresta, a formiga Mel teve um grande susto. Ela sentiu um forte vento próximo dela e viu uma sombra de algo voando sobre sua cabeça. De repente, parou uma linda borboleta na frente da formiga Mel. A borboleta disse: "Eu sou Flora." A formiga não entendeu, mas a borboleta explicou o que tinha acontecido. A borboleta olhou para a formiga e disse: "Vou te levar para um passeio nas alturas." Então, Flora levantou o voo e Mel finalmente viu o mundo do alto. A floresta parecia imensa, com rios, árvores e montanhas que tocavam as nuvens. A formiga não conseguia conter sua alegria, rindo e admirando cada detalhe. Quando pousaram, Mel disse emocionada: "Muito obrigada, Flora. Foi a experiência mais incrível da minha vida. Agora sei que com amigos podemos alcançar até os sonhos mais difíceis." E assim, Mel nunca mais se sentiu apenas uma pequena formiga no chão, pois sabia que, com determinação e a ajuda de seus amigos, era possível tocar o céu. A amizade entre a formiga Mel e a borboleta Flora cresceu ainda mais forte, e elas continuaram a compartilhar aventuras juntas. A história da aranha e a abelha. Em uma floresta encantada, vivia uma pequena aranha chamada Liz. Ela morava num galho de uma árvore e gostava de tecer sua teia. Um dia, enquanto andava na sua teia, Liz viu uma pequena abelha pousar em uma flor que estava bem pertinho. Todos os dias, essa abelha costumava pousar nas flores. Liz então ficava observando e se perguntava: o que aquela abelha fazia? Um dia, a abelha se aproximou da aranha. Então, a aranha Liz timidamente disse: "Olá, como você se chama?" A abelha respondeu com um zumbido amigável: "Olá, me chamo Bela." E disse: "Você está fazendo uma teia muito bonita." Liz gostou muito do que ouviu e disse: "Obrigada. E você, o que está fazendo?" "Estou coletando pólen para fazer mel", disse a abelha Bela. "É um trabalho muito importante." Liz ficou curiosa. "Mel?" Ela perguntou. "O que é isso?" A abelha pousou em uma flor e explicou que o mel era um alimento doce e delicioso. As abelhas coletam o pólen das flores para produzir mel e alimentar a colmeia. A abelha Bela continuou a dizer: "O pólen é essencial para plantas e também uma fonte de alimento para muitos insetos." A aranha Liz, na sua teia, disse: "Eu adoraria experimentar mel um dia." A abelha Bela se aproximou da aranha, sorriu e disse: "Quem sabe um dia eu te trago um pouco." Liz ficou muito feliz com a ideia. As duas conversaram por um longo tempo e descobriram que tinham muito em comum. Liz aprendeu sobre a importância das abelhas para a natureza, e Bela aprendeu sobre a paciência e a habilidade das aranhas.
Depois de um tempo, a abelha se despediu de Lis e voou para sua colmeia. Um dia, a abelha Bela voltou com um pequeno pote de mel para Lis. A partir daquele dia, a abelha e a aranha se tornaram grandes amigas. Elas aprenderam que, mesmo sendo diferentes, podiam se divertir e se ajudar. Os Três Coelhinhos e a Raposa. Num bosque encantado, viviam 3 coelhinhos muito especiais. Toquinho, o mais curioso. Luneta, sempre cheia de ideias brilhantes. E Cinzento, corajoso e protetor. Eles moravam numa toca aconchegante com mamãe e papai coelho, rodeados de carinho. Em uma manhã ensolarada, os 3 decidiram brincar de pega-pega. Mamãe coelha os abraçou e alertou. Cuidado, meus amores, não se afastem demais. Cheios de energia, os coelhinhos saíram pulando o bosque adentro. Mal sabiam eles que uma raposa muito astuta vivia por ali, sempre em busca de um lanche fácil. Ela era temida por muitos e todos os dias ela perambulava pela floresta. Seus ouvidos atentos captavam qualquer barulho incomum e seu olfato apurado sempre a guiava. De longe, a raposa ouviu as risadas e pensou: que sorte a minha! Um lanchinho fofo e distraído. Silenciosamente, ela se aproximou e, com a voz mais doce que conseguiu fingir, disse: Olá, pequeninos! Posso brincar com vocês? Os coelhinhos estranharam, sentindo que algo não cheirava bem. A raposa, na verdade, queria caçá-los, e um jogo de esconde-esconde seria perfeito para separá-los. Vamos brincar de esconde-esconde, sugeriu a raposa. Eu conto até 10 e vocês se escondem. Cinzento achou estranho, mas Toquinho e Luneta, animados, toparam. A raposa se virou para uma árvore para contar, mas murmurou com um sorriso cruel. Quando cada um estiver bem escondido, um por um, eu irei caçar e devorar. O que a raposa não sabia era que Cinzento tinha se escondido bem perto dela, atrás de um arbusto, e ouviu tudo. Para seu espanto, ele também viu os olhos da raposa abertos, seguindo cada movimento de Toquinho e Luneta. O coração de Cinzento acelerou, não de medo, mas de pura urgência. Cinzento correu até Toquinho, que estava escondido atrás de uma rocha, e disse: Toquinho, é uma armadilha. A raposa vai nos caçar. Depois, os 2 coelhinhos saíram correndo e encontraram Luneta, escondida atrás de um arbusto, e avisou também. Os 3, juntos, começaram a correr o mais rápido que podiam, pulando por entre arbustos e pedras para fugir daquele bosque. A raposa, ao terminar de fingir a contagem, virou-se com um sorriso faminto. Mas onde estavam os coelhos? Seus olhos se arregalaram. Os esconderijos estavam vazios. A raposa farejou alguns cantinhos do bosque e, depois de tanto procurar, gritou de raiva ao ver de longe os 3 coelhinhos fugindo com muita rapidez. Ela rosnou de frustração. Os irmãos coelhos voltaram para casa ofegantes, mas aliviados. A astúcia da raposa quase os pegou, mas a união e a agilidade deles foram ainda mais fortes. A incrível descoberta de Tico, o tucano. No coração da floresta amazônica, onde as árvores dançavam com o vento e as flores coloridas perfumavam o ar, vivia Tico, um tucano diferente de todos os outros. Suas penas escuras e brilhantes, seus olhos atentos e seu bico enorme o tornavam especial, mas o que realmente destacava em Tico era sua curiosidade sem fim. Enquanto os outros tucanos passavam a maior parte do dia comendo frutas nos galhos mais altos, Tico olhava para o céu e se enchia de perguntas. Quem plantou todas estas árvores?
Por que as folhas caem? E para onde vai o sol quando a noite chega? Eram perguntas de todos os jeitos, sobre tudo o que o rodeava. Os outros tucanos diziam: Tico pensa demais, ele devia só aproveitar o dia. Mas Tico não ligava para o que diziam. Ele amava fazer perguntas. E no fundo do peito, sentia que sua curiosidade o levaria a descobrir algo muito especial. Numa manhã ensolarada, enquanto apreciava uma fruta fresquinha, veio uma pergunta na mente de Tico que o deixou muito pensativo. O que eu faço de muito importante para a floresta? Eu passo a maior parte do meu tempo voando e comendo frutas no topo das árvores. Tico queria muito descobrir a resposta para essa pergunta. Decidido em encontrar a resposta, ele se aproximou de um macaco que pulava de galho em galho. Você sabe o que um tucano faz de muito importante para a nossa floresta? Perguntou Tico. O macaco, que só queria se divertir, não soube responder e continuou sua brincadeira. Mais à frente, Tico encontrou uma tartaruga que caminhava tranquilamente. Olá, tartaruga! Vejo que você anda muito devagar e deve observar muito bem nossa floresta. Posso te fazer uma pergunta? Disse Tico. A tartaruga, com seu olhar paciente, respondeu: Pode dizer, jovem tucano. Tico repetiu sua pergunta. Você sabe o que um tucano faz de muito importante para nossa floresta? A tartaruga surpresa balançou a cabeça. Essa sua pergunta é muito difícil. Eu só vejo vocês comendo frutas e voando. Ninguém parecia ter a resposta. Tico suspirou e voou até um galho da árvore mais próxima. Então, quando Tico pousou no galho, com uma tristeza enorme, ele ouviu uma voz muito relaxante. Bem devagar a voz dizia: Olá, pequeno tucano, o que te incomoda tanto? Vejo que você não está feliz. O tucano Tico olhou para o lado e viu um bicho preguiça pendurado num galho da mesma árvore. Ele tinha os olhos serenos e uma tranquilidade que parecia envolver tudo ao redor. Lentamente, o bicho preguiça continuou. Daqui de cima eu pude escutar sua conversa com a tartaruga. Você parece ter uma grande pergunta sem resposta. Tico, surpreso por ter sido notado e sentindo uma calma diferente vinda do bicho preguiça, disse: Sim. Queria muito saber a resposta para essa pergunta. O que um tucano faz de muito importante para nossa floresta? O bicho preguiça piscou lentamente, como quem organiza pensamentos num ritmo próprio. Ora, pequeno tucano, começou ele, com sua voz suave e arrastada. Você já pensou que, às vezes, a resposta está no que você faz sem perceber? A floresta é um grande quebra-cabeça, e cada um de nós é uma peça essencial, mesmo sem saber. Tico inclinou a cabeça, curioso. Mas como eu vou descobrir isso? O bicho preguiça sorriu preguiçosamente. Observe, pequeno tucano. Observe o que acontece quando você faz o que faz. As respostas nem sempre vêm em palavras. Elas se revelam nas consequências das suas ações. Ainda mais curioso, Tico sentiu uma nova esperança. Ele agradeceu ao bicho preguiça e, com a mente mais leve, decidiu seguir o conselho. Ele não procuraria mais por respostas em perguntas, mas sim em ações e observações. A partir daquele momento, Tico prestaria ainda mais atenção ao seu voo, às frutas que comia e a cada lugar onde pousava, na esperança de que suas próprias ações revelassem o tão esperado porquê. Naquela mesma manhã, Tico voou até uma mangueira carregada de frutas. Com seu bico poderoso, destacou uma manga madura. Comeu a polpa suculenta e, como sempre, a semente escorregou e caiu no chão da floresta. Mas, desta vez, Tico não voou para longe. Ele esperou e observou. Em pouco tempo, um grupo de formigas trabalhadoras se aproximou da semente. Algumas se alimentavam, outras pareciam tentar carregá-la.
Depois, um tatu farejou o local, pegou a semente e a enterrou rapidamente, como se estivesse guardando um tesouro. Tico observou tudo com um brilho nos olhos. Ele nunca tinha parado para pensar que, ao comer uma fruta, estava contribuindo para que outros animais também tivessem alimento, ou para que uma nova árvore frutífera pudesse nascer dali a algum tempo. Tico não era apenas um tucano se alimentando. Ele era um jardineiro da floresta, um semeador de esperança. As sementes que caíam do seu bico pousavam no chão fértil e, com o tempo, brotavam novas árvores que dariam sombra, abrigo e alimento para outros animais. Se você gostou, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais historinhas. A soneca de Popó e as formigas. No coração da savana vivia um pequeno hipopótamo muito simpático. Seu nome era Popó. Ele gostava muito de ficar no lago nadando e se divertindo perto da sua mamãe e de outros animais. Um dia, depois de passar um tempo nadando, ele saiu do lago bem sonolento e encontrou um montinho de areia fofinho e redondo, que parecia o travesseiro perfeito para um cochilo. Ah, que delícia! Pensou Popó, bocejando com a boca tão aberta que quase engoliu uma borboleta que passava. Ele se ajeitou bem no meio daquela colina aconchegante e, com um suspiro de contentamento, caiu em um sono profundo. Mas o que Popó não sabia era que aquele montinho de areia era um formigueiro, o lar de milhares de formiguinhas muito atarefadas. Não demorou muito para que um grupo de formigas operárias, lideradas pela esperta e determinada formiga Fifi, retornassem para o formigueiro. Elas estavam no meio de sua tarefa mais importante do dia, carregar as folhas mais frescas e suculentas para guardar no depósito subterrâneo. "Ah, não!" exclamou a líder das formigas ao ver o imenso hipopótamo ocupando o topo do formigueiro. Ela disse: "Como vamos passar com todas essas folhas?" As formigas pararam e olharam para o hipopótamo adormecido. Algumas ficaram assustadas, outras confusas. A entrada principal do formigueiro estava bem debaixo de Popó, o hipopótamo. A formiga que liderava aquele grupo, chamada Fifi, era muito esperta. Ela sabia que não adiantava tentar empurrar o hipopótamo, ele era grande demais. Ela também sabia que o trabalho não podia parar. "Atenção, formigas!" disse ela em voz alta. "Tenho um plano. Vamos tentar passar por cima do hipopótamo, mas sem acordá-lo, e tentar encontrar uma passagem para entrar no nosso formigueiro." As formigas, que eram ótimas em seguir ordens e trabalhar juntas, logo entenderam. Em vez de tentar desviar do hipopótamo, elas começaram a subir com cuidado e passaram por cima dele. As formigas seguiam em fila, cada uma carregando sua folhinha. Elas subiam de um lado e desciam do outro, procurando entrar no formigueiro. Mas a entrada estava bloqueada pelo hipopótamo. A formiga Fifi pensou novamente e teve outra ideia, um pouco mais ousada. "Formigas!" chamou Fifi. "Novo plano! Precisamos acordar aquele hipopótamo, mas sem assustá-lo. Vai que ele acorda aborrecido. Nosso plano será esse: cócegas no hipopótamo." As formigas se olharam curiosas. Fifi explicou: "Vamos fazer cócegas suaves até que ele se mexa e saia de cima de nosso formigueiro." A líder Fifi selecionou algumas formiguinhas e, com cuidado e em silêncio, se aproximaram do gigante adormecido. Elas fizeram exatamente como Fifi tinha explicado. Popó começou a sentir um leve formigamento, como se alguma coisa estivesse dançando em sua pele. Ele sentia cócegas e dava algumas gargalhadas, mesmo dormindo, remexendo um pouco a cabeça. As formigas redobraram seus esforços, mas com cuidado para não machucar o gigante. Elas sabiam que precisavam ser persistentes, mas gentis. De repente, lentamente, Popó começou a rolar de um lado para o outro. E quando menos se espera, ele já estava totalmente fora do formigueiro.
ainda cochilando. Com a entrada liberada, as formigas vibraram de alegria. Rapidamente começaram a entrar e sair do formigueiro pela passagem agora livre, carregando suas folhas. Depois de um tempinho, Popó acordou, abriu os olhos, um pouco confuso, e olhou em volta. "O que está acontecendo?" Ele falou ainda sonolento. Olhou para o chão e viu as minúsculas formigas apressadas. Ele não entendeu muito bem o que tinha acontecido, mas sentiu umas cócegas engraçadas. E então, o hipopótamo voltou para o lago, perto de sua mamãe, deixando o formigueiro livre para as formiguinhas realizarem o seu importante trabalho. E assim, com um plano inteligente e muitas cócegas, as formigas conseguiram acordar o gigante Popó e liberar o caminho para casa. A tartaruga e o coelho. Uma lição sobre habilidades. Em uma floresta encantada, vivia uma tartaruga chamada Tuga. Ele era conhecido por sua paciência e também por sua determinação. Certo dia, quando estava caminhando, ele se deparou com um grupo de coelhos que adoravam correr e pular perto de um lago. Eles eram rápidos e sempre desafiavam uns aos outros em corridas emocionantes. Tuga ficou admirado com a rapidez deles. Então, chegou mais perto dos coelhos e ouviu um deles falar: "Olha só aquela tartaruga! Como ele é lento, deve ser muito ruim andar tão lento assim." A tartaruga, com um sorriso tranquilo, respondeu: "Talvez a velocidade não seja tudo. Um dia eu posso surpreender vocês." Então, ele decidiu continuar sua caminhada em passos lentos, até chegar à beira de um lindo lago. E naquele lago tinha uma ilha que Tuga nunca tinha visto antes. Tuga, como era curioso, decidiu se aventurar nadando até aquela ilha. Chegando lá, ele viu lindas árvores e frutas suculentas. Tuga, então, passou um bom tempo apreciando aquele lugar, andando e comendo diversas frutas. Quando retornou à floresta, a tartaruga Tuga encontrou seu amigo Esquilo. Seu nome era Kiko. Tuga e o esquilo Kiko conversaram por um tempo, e Tuga disse que estava numa ilha muito encantada. Tudo lá era muito colorido e mágico. O esquilo ficou com muita vontade de conhecer a ilha, mas não sabia como chegar até lá. Só que Tuga disse: "Eu posso te levar no meu casco." Quando Tuga e o esquilo estavam conversando, o coelho que zombou da tartaruga quando disse que ele era muito lento, estava passando mesmo na hora e escutou toda a conversa. E ao escutar tudo, o coelho ficou esperando e observando o que a tartaruga e o esquilo iam fazer. Tuga foi para o lago com o esquilo no casco e começou a nadar, com o objetivo de chegar na ilha. De longe, o coelho observou tudo, saiu correndo e foi chamar os seus outros amigos. Tuga e o esquilo Kiko se divertiram muito naquela ilha. Lá, eles desfrutaram de muitas aventuras e encantos. Depois de um tempo, quando estavam voltando para a floresta, Tuga viu que tinha alguns coelhos na beira do lago. Os coelhos chegaram perto de Tuga e um deles disse: "Queria muito conhecer aquela ilha também. Vi que você levou no seu casco o esquilo e nadou até lá. Vocês voltaram tão alegres?" A tartaruga disse: "Certo, coelho, eu posso fazer isso para você. Suba no meu casco." Os dois saíram e foram até aquela ilha. Lá, eles se divertiram muito. Quando estavam retornando, o coelho se arrependeu de tudo o que tinha falado para Tuga. E então, ao chegar na beira do lago, o coelho disse: "Tuga, você é muito forte, pois consegue carregar o peso de um coelho nas costas. Você também é muito esperto, pois sabe nadar muito bem." Tuga ficou feliz ao escutar tudo isso e disse para o coelho: "Meu amigo, eu posso não ser rápido, mas tenho algumas habilidades que outros animais não têm." A tartaruga continuou a dizer: "Cada um tem habilidades diferentes. Uns podem voar, outros pular e outros podem nadar.
E às vezes, dependemos da ajuda de um ou de outro. Às vezes, a velocidade não é o mais importante. A paciência e uma boa ajuda podem nos levar mais longe. Os coelhos aprenderam uma valiosa lição naquele dia. Eles começaram a respeitar o jeito tranquilo e atento de Tuga e decidiram que, em vez de zombar, poderiam aprender com ele. Tuga e os coelhos se tornaram grandes amigos e juntos descobriram que cada um tem sua própria forma de alcançar seus objetivos. Desvendando o mistério no fundo do mar. No fundo do oceano, vivia um pequeno peixe chamado Léo. Ele era muito corajoso e adorava uma boa aventura. Um belo dia, enquanto nadava, Léo encontrou alguns amigos marinhos conversando sobre um misterioso lugar no fundo do mar, onde viviam gigantes que desciam da superfície. Léo ouviu dizer que esse lugar era muito perigoso e que os peixes e até os outros animais marinhos daquela região acreditavam que lá viviam grandes monstros que vinham da superfície. Era um mistério que assustava a todos. Léo, ouvindo tudo, disse: "É chegada a hora de desvendar o mistério. Eu irei até esse lugar." Seus amigos não acreditaram no que ele falou e disseram: "É muito perigoso, Léo." Mas a curiosidade dele era maior que o medo. Ele sabia que precisava descobrir a verdade por trás daquelas histórias. Então, passado um tempo, Léo partiu em sua jornada desafiadora. Ele nadou por muito tempo e passou perto de montanhas submarinas e corais rochosos. No caminho, Léo encontrou uma água-viva que flutuava lentamente por perto. "Olá, pequena água-viva! Você sabe dizer se eu estou perto de encontrar o lugar onde os gigantes da superfície vivem?" perguntou Léo. A água-viva, com sua luz suave, respondeu: "Sim, pequeno peixe. Esse misterioso lugar que desciam monstros da superfície do mar está perto da grande rocha de algas marinhas. Mas cuidado, até lá você pode encontrar tubarões pelo caminho. Então, muito cuidado, pequeno peixe." Ao nadar por um tempo, Léo encontrou vários objetos estranhos, espalhados pelo leito do oceano. Ele se aproximava devagar, com o coração batendo forte. Quanto mais perto ele chegava, menos assustadoras as criaturas pareciam. Elas não se mexiam, não tinham olhos que os seguiam, nem dentes que o assustavam. O que eram então esses monstros? Léo se perguntava. Cada vez que se aproximava mais, Léo percebia que não era uma criatura viva, mas sim um navio naufragado. Ele olhou ao redor e percebeu que as outras criaturas também eram partes do navio que havia afundado há muito tempo. Havia um mastro quebrado, uma âncora gigante e até mesmo pedaços de madeira que um dia foi o casco de um grande navio. Léo percebeu que o mistério não era sobre monstros assustadores, mas sobre um grande navio afundado e restos de embarcações que agora serviam de lar para pequenas criaturas marinhas. De repente, quando estava pronto para sair do lugar misterioso e voltar para sua casa, Léo viu um tubarão vindo na sua direção. O tubarão se aproximou e disse: "Vou devorar você, peixinho." Então, Léo nadou e se escondeu próximo do navio. O tubarão, tentando alcançar o peixinho, nadou tão rápido que nem percebeu uma rede de pesca que estava perto do navio. O tubarão ficou preso e não conseguia sair. Léo, ao ver o tubarão enrolado naquela rede de pesca, nadou rapidamente para sair daquele lugar misterioso e foi para sua casa. Com a verdade revelada, Léo sentiu uma enorme alegria. Ele chegou ao Recife e a notícia se espalhou como uma onda. Não havia monstros e nem gigantes. Havia apenas um navio que caiu da superfície. A partir daquele dia, o medo das grandes criaturas se transformou em curiosidade e fascínio.
E Léo, o pequeno peixe, ficou conhecido por todos os animais marinhos do Recife, provando que, às vezes, a verdade por trás de um mistério é muito mais simples e interessante do que se imagina. Se você gostou, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais historinhas. Jonas e a viagem ao espaço. Era uma vez, numa casa aconchegante e com janelas que era possível observar o céu, existia um quarto mágico, onde morava um menino chamado Jonas. Ele era muito criativo e sonhador. Jonas adorava observar as estrelas e a lua no céu. Tudo isso deixava ele fascinado. Uma das coisas que ele mais gostava de fazer no seu quarto era inventar brinquedos com papelão. Jonas criava lindos foguetes e sonhava em ser um grande explorador espacial. O seu quarto não era cheio de brinquedos caros ou eletrônicos de última geração, mas era um lugar repleto de fantasias e de imaginação. Um palco para incríveis aventuras. Jonas era o mestre daquele reino da fantasia. Para ele, o quarto não era apenas um lugar para dormir e guardar seus brinquedos. Era um portal secreto para viajar pelo universo. Um belo dia, Jonas pegou uma caixa de papelão que estava no seu quarto e entrou nela. Ele fechou os olhos e começou a imaginar que estava voando pelo espaço, como se fosse um astronauta em uma nave espacial. Ali, sozinho com seus pensamentos, Jonas embarcava em jornadas extraordinárias sem sequer sair do lugar. Em sua mente, ele se imaginava pilotando uma nave espacial. Jonas estava voando pelo espaço em busca de aventuras e desvendar o universo. Jonas, a bordo da sua nave, viu o planeta Mercúrio e disse: "Esse é o menor de todos os planetas e o mais próximo do Sol." Depois, Jonas voou até próximo ao planeta Vênus e disse: "Ah, esse planeta é todo brilhante e coberto de nuvens." Ele seguia cada vez mais desvendando o universo, e a escuridão do espaço era enfeitada pelo brilho das estrelas. Jonas passou pelo planeta Terra e foi até a Lua. Chegando lá, ele viu que a Terra era gigantesca e percebeu também que o brilho do Sol chegava e iluminava todos os planetas do nosso sistema. E até a Lua era iluminada pelo Sol. Na sua nave, ele viu um planeta vermelhinho. Era Marte. Algumas pessoas o chamam de planeta vermelho por causa da cor da sua poeira. Depois de Marte, Jonas seguiu seu voo e viu um monte de pedrinhas voando. É o cinturão de asteroides. São como pequenos planetinhas que não conseguiram se juntar para formar um planeta grandão. Parece uma bagunça espacial. Cada planeta e cada encontro enriquecia a imaginação de Jonas, tornando sua viagem espacial cada vez mais emocionante. Jonas, ainda em sua exploração espacial, avistou o maior planeta de todos. É tão grande que todos os outros planetas juntos caberiam dentro dele. Esse planeta é chamado de Júpiter. Depois de Júpiter, Jonas viu Saturno. Saturno é famoso por seus lindos anéis. Eles parecem feitos de gelo e pedrinhas brilhantes girando ao redor do planeta. Em seguida, Jonas passou por Urano e disse: "Esse planeta é meio de lado. Ele gira como se tivesse tombado." Urano é um planeta gelado e tem uma cor azul esverdeada bem bonita. E por último, Netuno. Jonas viu que esse planeta é mais distante do Sol e também é bem frio. Netuno tem uma cor azul escura, bem misteriosa e ventos muito fortes. Lentamente, as imagens das estrelas e dos planetas desapareciam e Jonas voltava para o aconchego do seu quarto, sentado numa caixa de papelão. Um sorriso sereno iluminava seu rosto, e em seu coração de menino sonhador, Jonas esperava encantado pelas próximas maravilhas que o vasto universo de sua mente iria explorar. Pois, naquele quarto mágico,
A fantasia era a mais poderosa das naves espaciais, capaz de transportar um menino curioso para lugares distantes sem que ele sequer saísse do lugar. O urso e o coelho. Uma amizade na floresta. Existia um lugar, perto das montanhas, que era possível encontrar muitos ursos. Alguns deles ficavam descansando e dormindo em cavernas, após uma boa refeição. Já outros tentavam pegar um delicioso mel de abelhas nas árvores para se alimentar. Dentre todos aqueles que moravam naquela parte da floresta, vivia um pequeno urso chamado Luke, que era muito diferente. Ele vivia sempre em busca de novas aventuras e demonstrava ser bem calmo. Sua maior alegria era caminhar tranquilamente pela floresta, admirando a delicadeza das flores coloridas e saboreando os frutos silvestres que encontrava pelo caminho. Um belo dia, o pequeno urso decidiu se aventurar um pouco mais longe das montanhas. Seus passos mal faziam barulho enquanto ele explorava uma nova parte da floresta. De repente, em sua caminhada, Luke avistou um pequeno coelho se escondendo atrás de uma árvore. O coelho estava parado e com muito medo. Seu corpo inteiro tremia visivelmente, como uma folha agitada pelo vento. Luke parou e lentamente se aproximou. Ele não tinha a intenção de machucá-lo, mas o coelhinho ficou paralisado. Achava que o urso estava preparando um ataque. Então, mesmo com medo, o coelho se preparou para fugir em disparada. As suas patas traseiras já estavam prontas para impulsioná-lo para longe daquele perigo. Luke, percebendo o pânico do coelhinho, disse: "Olá, qual o seu nome?" E se sentou calmamente. "Olá", disse o coelho, com a voz trêmula. "Meu nome é Bingo." O urso disse: "E o meu é Luke. Não precisa ter medo de mim. Eu só estava caminhando e quis ver quem estava atrás da árvore." O coelho estava com seus olhos fixos no urso. Ele nunca tinha visto ou escutado um de tão perto. Então Bingo falou: "Você não vai me comer?" Luke sorriu e respondeu que não iria fazer isso. Eles conversaram muito. O coelho, admirado, falou: "Eu queria muito ser grande e forte como você, pois sendo assim, nada de mal aconteceria comigo. Eu sou pequeno e frágil. Muitas vezes tenho que me esconder do perigo." O urso Luke ouviu tudo e disse: "Eu ainda sou um urso pequeno, ainda tenho muito que crescer." E continuou: "Você, coelho, parece ser muito esperto e rápido." Depois de um tempo de muita conversa, o urso Luke disse que estava na hora de voltar para casa, e se despediram um do outro. Quando o coelho estava comendo uma cenoura, perto de onde morava, Coelho Bingo ouviu um grito de socorro e decidiu ver o que estava acontecendo. Ele saiu pulando, chegou ao local de onde vinha o grito e viu que tinha um urso preso em uma armadilha. Ao se aproximar, ele percebeu que era Luke. O urso, com o rosto tristonho, disse: "Eu estava voltando para casa e de repente fiquei preso aqui. Por favor, me ajuda." O coelho, como era muito esperto, pensou rapidamente: "Vou fazer assim, irei roer a corda e vou te tirar daí." O coelho roeu a corda e o urso conseguiu se soltar. Luke sorriu aliviado e agradeceu muito pelo que o coelho Bingo fez. Tudo isso era o começo de uma grande amizade. Naquele dia, eles perceberam que, independente de seu tamanho e de sua força, todos podem fazer uma grande diferença. E também aprenderam que as aparências podem enganar e que a gentileza pode florescer mesmo nos encontros mais inesperados da floresta. Pingo, o visitante inesperado. Um belo dia, um pequeno pássaro amarelo chamado Pingo, que morava em uma das árvores de um parque, no centro de uma cidadezinha, voou até o jardim de uma casa em busca de alimentos e um lugar especial para descansar. Ao voar pelo jardim, ele percebeu que na casa existia uma janela que estava aberta. Pingo, curioso como sempre,
pousou no parapeito da janela e deu uma olhadinha. Ele se encantou com a visão. Uma pilha de livros com capas coloridas estava ao lado de uma cama coberta por um edredom macio, e brinquedos de todos os tipos pareciam chamá-lo para brincar. Ele achou aquele lugar muito aconchegante. Ao dar um pequeno salto para dentro do quarto, o pássaro olhava cada cantinho e se admirava com todas as coisas que existiam por lá. De repente, Pingo escutou uma risada suave que vinha de longe e um barulho de pegadas como se alguém estivesse correndo. Ele ficou assustado e decidiu procurar um lugar para se esconder. Pingo foi para perto de uma cama e ficou escondido por um tempo, observando atentamente o que seria aquele barulho. Logo, a porta começa a abrir. Era uma linda menininha chamada Aurora, que estava entrando no seu quarto para pegar um livro. Aurora era muito curiosa e amável. Ela pegou um livro de historinhas e sentou-se no chão. Ao começar a ler, ela sentiu que tinha algo no seu quarto. Aurora olhou ao redor e percebeu um movimento perto da cama. Aproximou-se devagar, cheia de curiosidade. Para sua surpresa, lá estava um pequeno pássaro amarelo, olhando para ela com seus olhos brilhantes e com medo. « Oi, pequeno amigo, quem é você? » perguntou Aurora com um sorriso acolhedor. Pingo, ainda tímido, decidiu sair lentamente de seu esconderijo, e Aurora disse: Não irei fazer nenhum mal a você. Pingo sentiu confiança na pequena menina e chegou bem perto dela. Juntos, começaram a explorar cada canto do quarto. Aurora mostrou seus brinquedos favoritos e até leu uma historinha para o pássaro. Pingo estava encantado com tudo. Depois de um tempo, Aurora pegou o pássaro na mão e o levou até a janela. O pequeno pássaro olhou para a menina como se estivesse se despedindo. Ele achou que aquele quarto era mais do que especial. Era um lugar onde podia encontrar segurança e diversão. Pingo, então, voou para a árvore onde morava. Ele sentia uma gratidão enorme por aquela menina. Aquela experiência havia tornado o pequeno pássaro um pouco mais sábio e conhecedor do mundo, além dos galhos de sua árvore. Rino, o rinoceronte desajeitado e as abelhas zumbidoras. Na vasta savana, onde as árvores ofereciam sombra generosa e o vento soprava para todos os lugares, vivia um rinoceronte chamado Rino. Ele tinha uma pele grossa como armadura e chifres bem afiados no nariz. Apesar de sua aparência forte, Rino tinha um coração bondoso e um jeito muito desajeitado. Rino adorava passear pela savana, mastigando folhas e tomando banhos refrescantes nos lagos que encontrava. Mas havia uma coisa que o incomodava muito: as abelhas. A savana era cheia de flores coloridas, e onde há flores, há pequenas abelhas zumbindo e coletando néctar. As abelhas não eram más, mas Rino era muito estabanado. Às vezes, quando corria entre as árvores, ele sem querer esbarrava em suas colmeias ou pisava nas flores onde as abelhas estavam trabalhando. E as abelhas, assustadas, não gostavam nada disso. Vez ou outra, Rino levava uma picada dolorida no seu focinho e saía com muita raiva e balançando a cabeça. Essas pequenas zumbidoras só sabem incomodar, resmungava Rino para a zebra Zilda, sua amiga listrada. Zilda, que era mais observadora, respondeu: Rino, elas não fazem por mal. Estão apenas cuidando de seu lar e coletando alimentos. As flores precisam delas, você sabia? Rino não tinha certeza, ele só sabia que as abelhas e ele não se davam muito bem. Um dia, enquanto Rino corria perto de uma grande árvore, ouviu um zumbido mais alto e desesperado do que o normal. Ele viu um enxame de abelhas agitadas, voando em torno de um galho que havia caído. A colmeia delas estava no chão, quebrada, e o mel escorria pela grama. E Rino sentiu pena das abelhinhas. Elas pareciam tão tristes e perdidas. Ele se lembrou do que Zilda havia dito sobre a importância delas.
Com cuidado, Rino se aproximou da colmeia quebrada. Ele era grande e forte, talvez pudesse ajudar. Lentamente, usando seu grande focinho, ele começou a empurrar o galho pesado que havia caído sobre a colmeia. Era um trabalho delicado para um rinoceronte tão grande e desajeitado. As abelhas zumbiam ao seu redor, e Rino prendeu a respiração, temendo as picadas. Mas elas não o picaram. Pareciam entender que ele estava tentando ajudar. Com um último esforço, o rinoceronte conseguiu mover o galho. A colmeia, embora um pouco danificada, estava agora livre. As abelhas começaram a se acalmar e a retornar para seu lar. De repente, uma abelha pequena e brilhante voou bem perto de Rino. Em vez de picá-lo, ela depositou uma gotinha de mel doce em sua narina. Era um gesto de agradecimento. Ele lambeu o mel e disse: "É delicioso." Ele percebeu que as abelhas não eram apenas pequenas zumbidoras. Elas eram trabalhadoras, importantes e até podiam ser agradecidas. A partir daquele dia, ele aprendeu a ser mais cuidadoso por onde andava. Rino olhava com atenção para as flores e os galhos, evitando perturbar as abelhas. E sempre que encontrava uma pequena abelhinha, lembrava-se daquele dia. E assim, na savana, Rino e as pequenas abelhas aprenderam a viver em harmonia, cada um entendendo a importância do outro no grande e belo ciclo da vida. Uma aventura de cores mágicas. Era uma vez, numa pequena vila, rodeada por montanhas verdes e uma floresta encantada, viviam 3 crianças curiosas e aventureiras: Eliel, Nina e Manu. Um dia, enquanto observavam o voo das borboletas e corriam atrás delas, eles foram levados até um lugar encantado. Lá, as crianças descobriram algo incrível: um lindo arco-íris no céu. Eles se admiravam de tudo que viam, e nunca tinham visto um arco-íris tão brilhante como aquele. Eles queriam muito chegar bem perto, tocar suas cores e descobrir seus segredos. E se perguntavam: o que será que existe perto daquele arco-íris? Então, decidiram partir em uma grande aventura, seguiram um caminho que os levaram para dentro da floresta. Lá, encontraram árvores brilhantes, riachos cintilantes e criaturas encantadas, como passarinhos dourados e borboletas de luz. Depois de um tempo, eles chegaram num lindo lugar e bem mais perto do arco-íris. Eles observaram encantados aquele lindo arco no céu e viram todas as 7 cores e começaram a falar cada uma. O vermelho é da cor de uma maçã deliciosa ou um coração pintado em uma folha de papel. A cor laranja é parecida com o pôr do sol. O amarelo é como o sol brilhante que aquece o nosso dia. O verde é como a grama macia ou as folhas das árvores. A cor azul é como o céu limpinho ou o oceano onde os peixinhos nadam. A cor anil é o azul escuro, como o céu à noite antes de aparecerem as estrelas. E a violeta parece a cor de algumas flores no jardim. Eles ficaram fascinados pela beleza de tudo que viram. Com o tempo, o arco foi desaparecendo e então decidiram voltar para a vila. Lá, eles contaram aos seus amigos que tiveram uma grande aventura e que nessa jornada aprenderam que o arco-íris não era apenas algo distante no céu. Ele estava em cada pedacinho da natureza ao seu redor, radiando e enfeitando com suas cores. E que cada cor tem sua própria magia, e juntas formam o arco-íris, que nos deixa encantados só de olhar. A magia do pequeno beija-flor. Num bosque encantado, onde era possível encontrar plantas e flores de todas as cores, vivia um pequenino beija-flor que adorava passar o dia voando e beijando cada florzinha que encontrava.
Numa bela manhã, enquanto voava, ele ouviu gargalhadas maldosas. Olhou ao redor e viu algumas plantas carnívoras olhando para ele e dizendo: "Olha aquele pássaro tão pequeno, ele só faz a mesma coisa todos os dias." E continuaram a zombar do pequeno beija-flor. Ele sentiu o seu coração apertar. "Eu sou tão pequeno?" pensou ele, e disse em voz baixa: "A única coisa que faço é beber néctar. Não sirvo para mais nada." Então, o beija-flor voltou para o galho de uma árvore onde morava. A tristeza cresceu tanto que ele parou de voar por dias. Passado um tempo, as flores, que antes pareciam pequenas estrelas coloridas, começaram a perder o seu brilho. As pétalas murchavam e caíam. As abelhas, que antes dançavam no ar com um zumbido alegre, agora voavam de um lado para o outro, confusas e tristes, sem encontrar o néctar. O bosque estava perdendo o seu brilho e a sua alegria. Sem ânimo, o pequeno beija-flor decidiu ir embora para um lugar mais distante. Enquanto voava, viu uma linda árvore, um majestoso ipê amarelo. Ele parou num dos seus galhos e ficou pensativo, lembrando-se de tudo que tinha ouvido das plantas carnívoras. O pequeno beija-flor não sabia, mas aquela árvore era a mais antiga e sábia de todo o bosque. De repente, ele ouviu uma voz rouca e calma. "Por que choras, pequeno beija-flor?" Era o grande ipê amarelo que estava a falar. Ele teve um susto enorme, pois nunca ouviu uma árvore falar antes. O ipê amarelo sorriu suavemente e disse com a voz acolhedora: "Não tenhas medo, pequeno. Estou aqui há muito tempo, observando tudo neste bosque. Fica calmo e me diga o que te deixa tão triste. Talvez eu consiga ajudar." "Eu sou tão pequeno," o pequeno beija-flor sussurrou. "As plantas carnívoras têm razão. Eu só passo os meus dias voando e bebendo néctar. De que adianta isso para o bosque?" O ipê amarelo balançou os seus galhos com delicadeza e sorriu. "Ó pequenino, tu não entendes a tua própria magia? A vida do nosso bosque não depende somente dos grandes e fortes. A vida do nosso bosque depende também de você." O beija-flor, ainda confuso, inclinou a cabeça. "O que você chama de beber néctar é, na verdade, uma dança de vida," continuou o velho ipê. "Ao passares de flor em flor, o pó mágico da vida gruda nas tuas asinhas e no teu bico. É esse pó que faz com que cada flor se abra com alegria e dê frutos. Sem a tua dança, as flores não florescem e o bosque perde as suas cores. Tu és o guardião da beleza e da vida." O beija-flor ficou espantado. Ele nunca tinha pensado nisso. O seu coração, que antes era pesado, agora batia de felicidade. Voando mais rápido do que nunca, ele regressou ao bosque e começou a visitar as flores que já estavam murchas. Voou para uma e depois para outra, com o seu bico a tocar suavemente cada pétala. Pouco a pouco, uma magia aconteceu. A primeira flor abriu, brilhando com cores novas. A segunda e a terceira fizeram o mesmo. O bosque, que estava triste e sem cor, voltou a encher-se de luz, perfume e alegria. As abelhas voltaram a zumbir, felizes. E as plantas carnívoras, que antes zombavam dele, ficaram espantadas com a transformação. Elas perceberam que a importância do pequeno beija-flor era muito maior do que elas pensavam. A partir desse dia, o pequeno beija-flor nunca mais se sentiu triste. Ele aprendeu que a verdadeira força não está no tamanho do corpo ou nos músculos, mas no propósito do coração. Ele voava alegremente, sabendo que, com a sua dança mágica, ele era a alma daquele bosque encantado. Se você gostou, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais historinhas.